O semeador saiu a semear. Meus irmãos, um bom domingo. Nós estamos no 15º domingo do tempo comum. E no evangelho de hoje, Jesus retoma o anúncio da boa nova. Contudo, nós vamos ver uma mudança no modo de ensinar de Jesus, a partir desse capítulo 13, onde ele não recorre mais a raciocínios religiosos, mas ele começa a falar por meio de parábolas. Este recurso retórico da parábola faz emergir no interior do próprio ouvinte determinadas conclusões. Jesus pronunciou muitas parábolas ao longo da sua vida pública e o evangelista Mateus escolhe 7 delas, narradas em momentos diferentes, e as reúne neste capítulo 13. E para organizar esse conjunto, Mateus constrói uma moldura narrativa, onde diz que Jesus sai de casa, senta-se à beira do mar, sobe em uma barca, enquanto a multidão permanece na margem para escutá-lo. É importante contemplar essa cena, porque nela se encontra representado todo o movimento da encarnação do Filho de Deus. Jesus sai da casa de junto do Pai, se coloca à beira do mar, próximo da humanidade, para realizar este grande êxodo, essa travessia do mar, essa saída da terra da escravidão para entrar na terra prometida. Essa terra prometida, simbolizada pela barca, que representa a comunidade cristã, a igreja, e onde também nos faz recordar da Arca de Noé, da qual nasceu uma nova humanidade. Foi justamente para isso que Jesus veio, se encarnou, anunciou a Boa Nova, para fazer nascer no interior da igreja essa nova humanidade. Ao mesmo tempo, essa nova humanidade que constitui o corpo de Cristo aparece em contraste com aqueles que se encontram ainda na margem, afastados da barca. A missão de Cristo, então, consiste em anunciar a palavra, não somente para aqueles que já estão dentro da igreja, mas também para aqueles que permanecem fora, para aqueles que ainda precisam subir na barca de Pedro. Essa é a missão da igreja, ganhar homens para Cristo e conduzi-los à comunidade cristã. Esse é, portanto, o quadro no qual Mateus introduz essa primeira parábola, conhecida como a parábola do semeador. E para compreendermos o pano de fundo dessa parábola, precisamos considerar uma pergunta fundamental que ele procura responder. Qual é a eficácia da boa nova de nosso Senhor? Essa parábola possui um forte tom de consolação e de encorajamento aos discípulos. No domingo passado, nós escutávamos que Jesus fazia numerosas promessas relacionadas à missão da igreja, curas, libertações dos demônios, sinais que anunciavam a chegada de um novo reino. O problema é que, apesar deste anúncio, quando olhamos para o mundo, parece que ele continua o mesmo. Parece ainda pior, mais degradado. E como lemos na segunda carta de São Pedro, nós podemos também nos perguntar, mas espera aí, o tempo passou e o Senhor ainda não veio. Aonde está esse reino de harmonia, de paz que ainda não se realizou? E aí surge então essa pergunta, mas realmente a palavra de Deus ela é eficaz? Os sacramentos são eficazes? E aqui precisamos fazer uma primeira ponderação. Jesus não age segundo a lógica dos grandes políticos, imperadores, aonde impõe pela força suas propostas, mas ele atua no silêncio e na paciência, sem violentar a liberdade humana, e ao mesmo tempo que ele se entrega com infinita generosidade, ele espera a resposta livre do ser humano ao seu ato de amor. Nós vivemos em uma sociedade que procura culpados. Estamos sempre querendo descobrir quem errou ou quem deixou de fazer aquilo que deveria ser feito. E diante do pouco resultado que parece ter o anúncio do Evangelho, nós podemos começar culpando a semente, ou seja, a eficácia dessa palavra. Mas a semente é uma imagem maravilhosa porque ela não é uma realidade estática, mas é uma realidade viva. A semente contém em si uma potência, pode desenvolver-se quando encontra um terreno adequado. Portanto, me parece que o problema não é a semente. Mas a gente pode querer também culpar o semeador, acusando de não ter escolhido o tempo oportuno, propício, em ter lançado a semente no lugar errado. Mas aqui se encontra uma outra realidade. O anúncio do Evangelho revela o grande amor de Deus por nós.
Deus não cessa de se oferecer a todos os homens de todos os tempos, independente de suas disposições iniciais. Jesus não exclui ninguém da possibilidade de salvação. Então, o problema também não é o semeador. A fragilidade me parece que se encontra então no terreno, como a própria parábola vai constatar. E essa é a grande insistência sobre a responsabilidade humana. Não tem nenhuma alma que está definitivamente fechada à conversão e à salvação. Contudo, o Senhor espera uma resposta de todo ser humano. Espera a sua cooperação, como afirmava o próprio Santo Agostinho: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, nosso Senhor espera o nosso sim. A imagem, então, da terra é muito forte para o povo judeu. Não só porque eles esperam e entram na terra prometida, mas porque também descreve o próprio espaço que eles vivem. A descrição dos espinhos, das pedras, do solo endurecido, corresponde muito ao tipo de terreno que se encontra em Israel. Os próprios rabinos descreviam isso em uma história, dizendo que Deus, quando foi criar o mundo, tinha 4 baldes de pedras que deveria espalhar ao longo do mundo, mas jogou 3 baldes na terra de Israel, para demonstrar assim o quanto que era pedregoso e difícil o solo da terra prometida. Mas esses 4 tipos de terrenos correspondem a 4 disposições da alma, ou até alguns perigos que essas almas podem ser submetidas nesse processo de santificação. Então, vamos percorrer esses 4 terrenos para ver como se encontra em nós e como também nós podemos dar respostas generosas a Deus. O primeiro terreno é a terra batida, dura, formada nos lugares por onde as pessoas passavam durante suas viagens. O solo era continuamente pisado e se tornava tão compacto que a semente não conseguia penetrar, por isso vinham os pássaros e comiam as sementes. Essa terra pisada representa o coração endurecido e impenetrável. Aos poucos, podemos nos tornar insensíveis à palavra de Deus por causa do secularismo, do permissivismo ou de um otimismo irrefletido que considera que tudo está bem e que tudo é aceitável. Isso acontece também quando sucumbimos às propostas imorais e seguimos simplesmente o vento do mundo. Parece que nós perdemos a nossa própria identidade, agimos sem refletir e não cultivamos aquele silêncio interior. E o que é necessário para transformar esse caminho endurecido? É preciso arar a terra. É necessário realizar de modo repetido movimentos que vá transformando o solo endurecido naquela terra mole. E como nós podemos fazer isso? Dando à nossa alma todos os dias uma porção da presença de Deus. Lendo de modo antecipado o Evangelho Dominical, realizando leituras espirituais, reservando pequenos momentos do dia para escutar a palavra. E esses pequenos movimentos realizados durante os dias da semana nos preparam para acolher de modo profundo a palavra de Deus na celebração do domingo. E aqui entra então o segundo tipo de terreno, aquele pedregoso. Sobre as rochas existia uma pequena camada de terra, e é por isso que quando a semente caía, ela germinava rápido. Mas como não tinha raiz, não tinha profundidade para penetrar, aquela planta logo secava. Esse terreno representa as pessoas que experimentam um entusiasmo imediato. Assiste um filme, lê um livro de um santo, escuta uma palestra e deseja imediatamente tornar um santo de 7ª morada. Ele quer aderir rapidamente a tudo, ele sai à procura do tempo perdido, ele assume uma intensidade de vida ascética, penitencial, quer distribuir todos os seus bens aos pobres. O problema não está no entusiasmo inicial, mas na falta de profundidade. Não tem raízes profundas e por isso a sua disponibilidade vai desaparecendo aos poucos. Basta surgir uma dificuldade emotiva ou uma fadiga que é própria da vida de fé, a pessoa não consegue perseverar. E como nós podemos então superar
essa dificuldade dos impulsos emotivos e a dificuldade da fadiga espiritual, nos unindo a uma comunidade. A comunidade ajuda a dar estabilidade à nossa alma. Nós sabemos que não podemos nos salvar sozinhos. Nós necessitamos de uma comunidade. E aqui não basta apenas participar da massa paroquial. É preciso ter pequenos grupos. É preciso fazer um caminho espiritual acompanhado por alguém para que possa ser exortado, animado, para que possa permanecer firme, independente das oscilações da vida emotiva ou do dia a dia. E aqui entramos agora no terceiro tipo de terreno, que é representado por aquelas sementes que caem entre os espinhos. Entre os espinhos, tudo cresce. Tudo aquilo que está ali, naquele espaço, vai se desenvolvendo. O problema é que é uma selva, não tem seleção, não tem purificação, e aqui indica que tudo entra na alma, ocupa espaço e acaba sufocando a vida da alma. Por isso faz perder a capacidade de perceber e acolhe tudo como se fosse vindo de Deus. Aqui a alma não dá uma hierarquia às coisas, então saúde, trabalho, família, amizade, coisas materiais, bens, carreira, sucesso, ativismo, tudo se coloca no mesmo plano. E é por isso que nós vamos perdendo a paz. É por isso que tudo vai tendo o mesmo espaço e, ao mesmo tempo, aquilo que é mais importante, que é a presença de Deus, se perde no meio de tudo isso. E como nós podemos fazer para dar espaço àquilo que vale a pena? É o espaço da oração, que é um espaço propício para o discernimento. A oração, entendida como aquele diálogo com o Senhor, nos faz refletir, nos faz discernir, compreender o que realmente vale a pena, aquilo que deve ser abandonado. E por isso nós devemos reservar tempo para a oração silenciosa. Aqui não basta simplesmente recitar um Pai Nosso, uma Ave Maria ou outras orações vocais. Trata-se de permitir que a consciência tome posse da própria vida, reflita sobre ela, assimile e procure compreender aonde Deus está nos conduzindo. E aqui entramos então na última espécie de terra, que é aquela terra boa, capaz de produzir frutos de 100, 60, 30 por um. E aqui nos indica a maravilha do Evangelho. Ela pode gerar uma vida dentro de nós, pode produzir frutos, criar raízes e transformar-se em uma árvore frondosa. A árvore que produz fruto para nós, mas também para aqueles que se encontram ao redor de nós. A nossa vida se torna útil para alguém. E é importante contemplarmos essa realidade, pois a gratuidade com que Deus semeou em nossas almas, os seus dons, nós devemos agora gratuitamente também dar aos outros. Uma vida fecunda é uma vida colocada à disposição dos irmãos. Quando ela permanece apegada a si mesma, essa vida se torna estéril. A matemática do céu segue uma outra lógica. Quanto mais se divide, mais se possui. Quanto mais se oferece, mais se multiplica. À medida que nos doamos e pensamos menos em nós mesmos, aumenta a proporção dos frutos, 30, 60 ou 100 por um. A fecundidade nasce, portanto, dessa união entre a acolhida do amor de Deus e a transformação interior que nos leva a oferecer a vida pelos irmãos. Meus irmãos, peçamos essa graça ao Senhor, de que, apesar de todas essas dificuldades que todos nós encontramos e temos na alma, que o Senhor nos vença com o seu amor e nos faça sermos generosos na nossa resposta à vida do Evangelho. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.